todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas à Benfica, após uma semana de pausa, assim se pode dizer. Tivemos aqui um problemazinho no estúdio, temos aqui um estúdio renovado, Estúdio Manuel Bento, foi assim que nós lhe demos o nome, símbolo da nossa cidade, do nosso clube e da liberdade de expressão, que é assim que nós queremos que o Conversas à Benfica seja. Esta semana tenho aqui o Hugo. Boas, saudações benfiquistas a todos. Pá, bem-vindo. Muito obrigado, estava difícil de acontecer. É verdade, estava difícil. Pá, obrigado. Tivemos aquele problema a semana passada, por isso tivemos de desmarcar. Sim. Pá, como vês, estas condições não é nada que tu estejas eu habituado. acho que nada disso, acho que o estúdio está brutal. As montagens e tal, está tudo muito fixe. Não é montagens isto. Não é montagens. Desculpa, não queria ofender ninguém. Desculpa lá, não queria ofender ninguém. Tranquilo. Então pronto, acho que está brutal. Acho que impecável. Sentes-te em casa? Sinto-me em casa. Mais em casa era impossível, porque estamos rodeados de benfiquismo. Portanto, sim, sinto-me completamente em casa. Sem problema. Pá, para a malta que nos segue, quem é que é o Hugo? Quando, como, porquê, o Benfica, onde é que entra? Bem, o Hugo é um jovem de 32 anos, adepto do Benfica, senão não estaria aqui, não é? 32 anos. 32 anos. E basicamente, isso é daquelas questões que não sei se muita gente já terá pensado. Um gajo é do Benfica porquê? Eu já me tentei questionar, o que é certo é que o meu avô era benfiquista, o meu pai era benfiquista. Mas ao certo um gajo não consegue justificar porquê. Mas eles eram benfiquistas ferrenhos ou eram benfiquistas? É assim, o meu avô era um benfiquista ferrenho, um benfiquista que se chateava muito com algumas coisas que via e que se passava, mas ao mesmo tempo era uma pessoa que iam pagar as cotas, ou que os pagamentos das cotas eram feitos em casa, portanto estamos a falar de uma geração de malta que era habituada assim e era uma pessoa que seguia muito atentamente. O meu pai já não tanto, mas sem dúvida que tudo terá começado no meu avô, sem grandes influências, sem aquela, às vezes que se vê aquela massificação de e bolas e cascóis e tudo mais, mas acho que tudo começou por aí e depois foi tudo uma questão de foi-se mantendo. Apesar de eu tendo 32 anos, atravessei aquela fase negra dos anos 90, que foi difícil, foi muito difícil. Eu, pronto, em 92, 93, já era vivo, mas um gajo quando é puto não tem grande noção ainda desse tipo de cenas. Mas, um gajo vai sobrevivendo e acho que quem passa aquela altura da história do Benfica e mantém-se benfiquista é até ao que vier, mais ou menos. Mas quer dizer, tu vou falar do teu avô, do teu pai. Foste com eles ao estádio alguma vez? Sim. Com o meu avô não cheguei tantas vezes, ia mais vezes com o meu pai e com o meu irmão. Mas lembro-me de ir ao estádio antigo. Um dos jogos que guardo mais da memória, principalmente, é aquele jogo amigável com a Fiorentina, em que o Rui Costa marca um gol e desata a chorar. Sim. É dos jogos que eu tenho mais recordações. E depois há muitos mais, mas em termos de idas ao estádio era muito mais com o meu pai. E depois foi uma cena que eu ganhei com o meu irmão. E agora, se calhar, vamos entrar aqui num momento um bocado Daniel Oliveira, porque eu vou-te explicar porquê. O meu irmão é uma ligação fundamental que eu tenho ao Benfica. Infelizmente... É mais velho? O meu irmão já faleceu. Ok. O meu irmão faleceu, fez 5 anos em outubro. Mas era uma relação que nós tínhamos muito próxima, ir ao Estádio da Luz e tudo mais, era uma cena nossa. Não havia pais, não havia gajas, não havia nada. Éramos nós os dois e íamos ver o Benfica. E era uma pessoa muito ligada ao desporto, por isso sabia não só tudo o que havia de Benfica, como de todos os outros desportos que existiam ou que existem e que lhe interessavam, basquetebol, handball. Ele foi jogador de handball, aliás, eu venho de uma família de handballistas, entre aspas. O meu pai treinou e foi dirigente, a minha mãe também jogou, ele jogou, eu fui o único. Dei-lhe uns treinos de handball, um bocado incentivado para ajudar lá no clube onde ele treinava, onde o meu irmão treinava, mas nunca fui muito, a não ser pelo gosto, pelo desporto, nunca cheguei a praticar. E era claramente uma coisa nossa. Ir ver o Benfica, não conseguíamos ir muitas vezes, por motivos financeiros. Eu acho que hoje em dia os bilhetes até são mais caros do que o que eram há uns anos atrás. Mas pronto, isso é outra conversa. De qualquer forma, sempre que podíamos, era uma cena nossa. Nós saíamos de casa, estacionávamos o carro, íamos para o estádio, eu gostava de chegar cedo, chegávamos cedo, víamos o jogo, discutíamos e tudo mais.
a discutir, quer dizer, Sim, debater o jogo, não sim, andávamos sim. à pancada. Diz-me uma coisa, pá, só para... Se quisesses falar disso... Não tenho qualquer tipo de problema a falar do meu nome. Tens alguma ideia de qual foi o primeiro jogo que viste sem ele? Ao vivo? Epá, a minha memória é fraca. Sim, sim. A minha memória é fraca, mas foi talvez... epá, eu não vou conseguir dizer. Eu consigo dizer a época que foi. Porque o meu irmão faleceu em 2013, ou seja, teve o azar de apanhar aquela época em que nós perdemos tudo. Foi difícil porque ele estava doente e foi aquele jogo contra o Porto foi... Posso dizer, não é? Podes, claro. Pá, foi fodido. Porque ele foi-se mesmo abaixo. Era a cena de, pá, eu mereci, eu queria, não sei o que, não sei o que mais. Foi complicado. Mano, isso é um soco que me estou muito... É pá, Foi complicado. E aquela época que vem a seguir, que nós ganhamos tudo, pá, eu confesso. Foi ótimo e foi do caraças e foi merecido. A mim, senti-me um bocado de sentimento de injustiça, a mim e à minha família, muito porque, é pá, quer dizer, coitado ele que merecia ter acompanhado aquilo tudo, e que foi uma época que contribuiu bastante. Ele faleceu de cancro. Foi uma época que ajudou bastante, porque o Benfica ia ganhando, pá, ganhava. O final, toda a gente já sabe o que é que aconteceu. Sim. E foi um murro no estômago, tal como estavas a dizer. A época seguinte ganhamos tudo. Ganhamos campeonato, ganhamos Taça da Liga, ganhamos Taça de Portugal. Foi uma época incrível. Deixa-me só dizer que sim. Nós às vezes... Benfica, tentamos arranjar adjetivos, isto, aquilo, pá, mas realmente, agora estás a dizer isso, e o Benfica podia ter, imagina que o Benfica tinha ganho tudo. Sim. Pá, não leves esta pergunta a mal, mas achas que podia ter ajudado o Termon de alguma forma? É assim, infelizmente, na altura em que as coisas se passaram, a doença já ia numa fase um bocado mais avançada e, infelizmente, não ia haver solução. Mas isto é daquelas coisas. Há malta que não consegue perceber a paixão pelo futebol e a paixão pelos clubes. Eu próprio acho que há pessoal que leva isso um bocado ao extremo. Agora, o que é verdade é que quando as pessoas se identificam minimamente com um clube e seguem-no mais ou menos apaixonadamente, o que é certo é que ganha-se ali um conforto, ganha-se ali uma motivação, o gajo fica... Não é que se calhar chega ao extremo de uma pessoa ficar a chorar quando o Benfica perde, pá, mas nós ficamos satisfeitos, a malta vai satisfeita para casa, fica satisfeita porque a exibição foi boa, a exibição foi má, as coisas correm bem. E acho que nessa perspectiva, obviamente que teria sido um aumento e teria sido uma satisfação, até porque o Benfica já não era campeão há 2 anos, se não me falha a memória, e era uma grande satisfação para ele ter visto ali, já que tinha sido o percurso toda da época bastante importante, porque o Benfica ia ganhando e as coisas iam correndo bem, e a ele dava-lhe um conforto, pelo benfiquista que ele era. Obviamente que acho que se as coisas tivessem corrido melhor, ele teria ganho ali mais algum conforto. Não, porque vemos neste aspecto, até vemos a Fundação Benfica a colaborar muito. Sim. E eu estava-te a perguntar, até era mais por causa disso, estás a ver? Epá, sabes que... Nunca, isto foi daquelas coisas, também nunca procurámos junto do clube qualquer tipo de incentivo ou de motivação, isso é verdade. Estávamos muito mais preocupados com outro tipo de questões, que era os tratamentos, o estar disponível, o ir ali, outro ir aqui. Se a gente não procura, as pessoas também não adivinham, não é? Claro. Agora, obviamente que nessa perspectiva, se tivesse havido essa oportunidade, ele teria... era um alento, era um conforto, percebes? Que ele teria ganho nesta altura difícil da vida dele. Mas é como eu te digo, nós somos família, estamos juntos e estamos ali a viver a coisa de perto e a cuidar da pessoa. O Benfica joga e temos a noção de quando é que joga. E o resto... Mas tu, para veres, quando estavas com ele, o vosso assunto... Sim. Aliás, como eu estava a dizer, ele via bastante desporto, era um fã da NBA, sabia tudo e mais alguma coisa, e como gostava muito dos desportos, também conhecia tudo, especialmente das modalidades afetas ao Benfica, e obviamente como ele era um jogador de handball e gostava da modalidade, também seguia bastante.
Ele era a minha fonte de informação. Tudo o que fosse de, tudo o que fosse de desporto fora Benfica também era eu que conhecia. Também era um grande apaixonado, gostava muito de ciclismo. Pá, e eu papava os desportos todos, via a volta à França na Eurosport. Do princípio ao fim, aquilo era incrível. E obviamente tudo o que estivesse relacionado com o Benfica também eu sabia através dele, porque ele contava-me, eu pesquisava, procurava, informava-se, e ele era a minha fonte de informação relativamente a isso e relativamente a outros desportos. Mas isso era mesmo a maneira de ser dele. Bem, não, mas é uma situação muito, pá, muito curiosa e para a pessoa, para a malta, às vezes a malta não te preparas, pá, porque eu não disse nada disso. Eu não disse nada disso. Exatamente. Porque, eu não disse nada disso. Pá, não me preparo, e a nossa ideia é mesmo essa, eu não tenho que me preparar, nem quero. Neste caso, que o Hugo venha para aqui 1 hora antes. Não, nada disso. Nada disso. É chegar, é a primeira vez que a gente se vê. Não é? Eu estava ali a começar a ficar com a voz meio embargada. Pá, eu também já vinha com ela preparada. Era impossível não vir aqui falar do Benfica e não falar do meu irmão. Pá, era impossível. Ainda por cima, o programa sai numa sexta, exatamente, dia 9 de novembro, que era o dia de aniversário dele. Ei, caralho. Isto é verdade. Isto é verdade. Portanto, pá, realmente isto foi à terceira, teve para acontecer uma data de vezes e foi calhar sair exatamente no dia 9 de novembro, que eu faria 28 anos. Já. Foda-se. Yeah. Agora fiquei aqui meio... Epá, mas já viste, a gente já teve para filmar isto há uma cheia de tempo. Há algum tempo. E foi calhar assim. E foi calhar assim. Não sei. Epá, porra, não que é muito curioso, pá, mas pronto, tinha que acontecer. Tinha que acontecer, é verdade. Achas que ele ia gostar deste Benfica? É assim, essa pergunta é complicada. Ele defendia bastante o Benfica em algumas situações. No entanto, quando era para criticar, ele também era uma pessoa bastante crítica. Esta fase que o Benfica agora está a passar, nos está a custar muito, não seria de todo uma fase que o ia agradar, sim, obviamente. E pronto, ia ficar com certeza bastante chateado. Agora que ele, obviamente, que ia achar sempre que a gente ia dar a volta por cima, porque ele também era uma pessoa um bocado assim. A gente perdeu agora. Também teve uma infância que apanhou um bocadinho ali dos anos 90, por isso acho que qualquer um pensa sempre naquela perspectiva de pá, isto a gente vai dar a volta, isto vai andar, não temos uma equipa assim tão má, não estamos na fossa, pá, isto é uma fase e vamos dar, e vai dar a volta e vai dar a volta. Sim, sim. Não tem problema. Está ligado? Continua ligado. Tá bom. Sim. Tá. Mas pronto, acho que eu ia, obviamente, ia ver com alguma apreensão, mas de resto ia acreditar que a gente ia dar a volta por cima. Yeah. Ia dar a volta por cima. Tá bem. Vamos mudar de assunto, já falámos um bocadinho, já falámos um bocadinho sobre ele. Diz-me uma coisa, tanto o teu avô como o teu pai também, o teu pai ainda vive? O meu pai ainda vive, o meu avô sim, infelizmente já faleceu. Tens de vez em quando ainda interages com ele no futebol? Ou... Sim, aliás. O meu pai passou uma fase em que isto isto vai parecer um bocado saudosista e tudo mais, mas isto vai mesmo bater tudo ao mesmo. Mas vamos tentar fugir aí. Mas o meu pai começou a olhar outra vez um bocado mais emocionalmente e acompanhar mais junto do Benfica, devido à situação e ao estado em que do meu irmão. Agora, presentemente, obviamente que vai acompanhando e fica muito mais afetado perante as coisas que se vão passando e vamos com 3 derrotas e não sei o quê. Fica muito mais afetado. Falas com ele sobre... Falo com ele normalmente, a gente discute, quando dá para vermos os jogos os dois, vemos os dois do jogo, quando não dá, ele é uma pessoa muito mais nervosa em termos de futebol e de ver o jogo do que eu sou uma pessoa muito mais calma, eu sou aquela pessoa que chega ao estádio, manda 2 ou 3 bocas, mas em regra vê o jogo calado, faz 2 ou 3 comentários e não... És uma pessoa que leva um lenço, mas não leva um lençol. Exatamente, é mais ou menos isso. Levava um lenço, mas não levava um lençol. Sim. E o meu pai é uma pessoa muito mais nervosa a ver futebol e não é que se manifeste muito mais, se calhar manifesta-se um bocado mais do que eu, mas é uma pessoa muito mais nervosa a ver hoje em dia o Benfica. Eu vejo, fico chateado, mando umas asneiras e tal, mas no final do jogo, para a semana há de ser melhor, ou neste caso esta semana há de ser melhor,
Diz-me uma coisa, há bocado estávamos a falar do novo estádio e de teres ido ao velho estádio. E pá, eu gosto de fazer sempre esta pergunta porque acho que é muito pertinente, porque eu tenho sempre uma saudade que me ocupa aqui um espaço no coração. Tu eras a favor da manutenção do antigo estádio? Lembras-te dessa altura, das discussões? Lembro-me de algumas discussões que houve na altura. Sim. Não muitas. Eu acho que a pergunta é difícil. Porque naquela altura também se falava muito já da parte financeira, do que era mais barato, do que era mais caro. Obviamente vivíamos uma altura que o estádio precisava com certeza de obras. Com todo o respeito, toda a gente gostava daquele estádio, mas em termos das condições que oferecia, estava visivelmente a precisar de uma remodelação. Acho que se perdeu, obviamente que é difícil passar a mística de um estádio que já tinha tantos anos, passá-lo para um estádio completamente novo. Neste momento, fez agora 15 anos. Sim, sim. Na altura, sinceramente, não me lembro de qual foi o partido, entre aspas, que eu tomei. Agora, um bocado mais a quente ou a frio, se calhar mais a frio. Acho que as coisas acabaram por ficar, acabámos por ganhar, ou começámos a ganhar mística com o estádio, porque já lá ganhámos campeonatos, já lá passámos muita coisa, já lá tivemos jogos inesquecíveis, já lá tivemos emoções, já lá vimos jogadores extraordinários e obviamente guardamos sempre as recordações do antigo estádio e eu guardo. Tenho muita pena não ter ido ao último jogo, não consegui bilhete, não consegui ir ao último jogo, nem ficar com o taça da relva, nem ficar com uma cadeira, tenho muita pena disso. Mas eu penso que essas recordações todas passam sempre para o estádio novo, porque no fundo é o centro onde as pessoas se reúnem para ver o Benfica, mesmo que seja à frente de uma televisão. E toda a gente sabe que uma coisa é ver o jogo no estádio e outra coisa é ver o jogo na televisão. Mesmo que tivessem optado pela manutenção do estádio, eu acho que isso era um pormenor. Eu acho que no final o que ia importar era que houvessem bancadas suficientes para albergar todos os benfiquistas. Pronto, isso é impossível, infelizmente. Não sei se é impossível. Mas pronto, quanto mais espaço houvesse melhor, mesmo assim temos o maior estádio em Portugal, que só não enche os 65 mil por causa daquelas margens de segurança. Sim. Mas acho que se tivessem optado pela manutenção, pá, eu ficava igualmente satisfeito. Para mim o que interessa é haver um ciclozinho para um gajo se encaixar e ver o jogo. Bom, se isto corresse bem, não tinha graça nenhuma. Mas o teu problema... Não, mas é mesmo assim. já estás habituado, graças. Pois, eu também estou habituado. Também tenho muitas histórias dessas para contar. Calma. Olha, íamos começar a falar do aquecimento verbal. Porque o aquecimento verbal, e o Hugo já vai passar a explicar, é um bom nome para um programa ligado ao futebol. Não é? Para a malta que nos segue, para a malta interventiva, a nível ambiental, o que é o aquecimento verbal? Portanto, o aquecimento verbal é um podcast que eu ajudei a criar, fui um dos membros fundadores, que já tem 8 anos, já começámos em 2010. E basicamente é um podcast sobre ambiente. Portanto, eu formei-me em Engenharia do Ambiente. O programa surge na altura em que estava para ir no 3º ou no 4º ano. Já também, acho que estava... Aquela altura em que um gajo já está a fazer terceiras de um ano e ainda tem cadeiras para trás. Pronto. Estava algures aí. Nunca cheguei aí. E então, aqui basicamente um amigo meu na altura chegou só para mim, gostava de fazer aí uma cena e tal... um programa, rádio, podcast, para falarmos sobre notícias e ambiente e tudo mais. E nós estávamos numa altura em que tudo que ainda não havia, os smartphones ainda não estavam assim tão globalizados, mas estávamos numa altura em que toda a gente usava MP3 e todos os MP3 tinham um microfone. E eu virei para o gajo e disse, um MP3, um microfone e fazemos. Arranjamos um sítio para gravar. Convidámos uma colega nossa também da faculdade e foi assim que nasceu o aquecimento verbal, que o nome vem exatamente do facto de tem a ver um bocado com o aquecimento global e vem com aquela história de... Nós tínhamos tido na faculdade ali uma conferência sobre... acho que era sobre o nuclear e que uma certa altura aqueceu bastante. Ficou um bocado acesa a discussão entre oradores e público. Então foi um bocado por aí
que apareceu a conversa ou o nome aquecimento verbal, exatamente, porque as coisas às vezes metem-se a discutir e ficam quentes e também fazendo... Tipo a Assembleia do Benfica. Sim, tipo a Assembleia do Benfica, tipo os programas de comentários em futebol, de futebol hoje em dia na televisão. Não vejo nada disso, só vejo programas do Benfica, podcasts do Benfica. Eu também não vejo, mas toda a gente sabe que aquilo volta não volta, aparecem lá umas palhaçadas e toda a gente faz o seu zapping e vê os gajos a berrar. Bem, não vou dizer canais, mas vê em todos os gajos aparecem a berrar. Mas eu puxei a conversa do teu projeto para te perguntar, gostavas de ter... Isto é para levar o caminho até à rádio do Benfica. Gostavas de seguir esse caminho? Se o Benfica, por exemplo... e vamos esperar que sim, assim, que não seja daquelas promessas que a gente... Pronto, né? Já estamos a acabar 2018. Veremos em 2019, ou se até ao final do ano ainda aparece mais qualquer coisa. Se calhar quando acabarem estes rádios... Né? Quando já não tivermos rádios, pode ser que exista. Eu gosto bastante de rádio. Curiosamente, esse meu amigo veio falar comigo e eu sempre gostei muito de rádio. Eu era daqueles putos que pegava no microfone, fazia as emissões, para gravar as músicas em que estava ao microfone, à telefonia. Eu tinha uma amiga aqui que também fazia isso. E sempre gostei muito de rádio. Foi uma cena que depois acabou por adormecer, entre aspas, porque eu cheguei ali uma altura, aquela altura mágica, do 12º ano, não, do 9º ano, em que a gente tem que escolher qual é o ramo que vamos escolher para o 10º e por não sei o que mais, entre artes e letras. E eu até gostava bastante de seguir jornalismo, só que pensei, línguas e humanidades e inglês, isto não é a minha praia, por isso é melhor ir para ciências. Obviamente que se eu soubesse o que sei hoje, tinha ido e sabia que mais desce por onde desce, mais para a esquerda, mais para a direita, a cena ia-se fazer. Olha, mas deixa-me puxar a brasa à minha sardinha, a do Zec, que como está o jornalismo em Portugal e não só, mas como está o jornalismo em Portugal e todo este ambiente de mídia, provavelmente estes projetos independentes vão ser o futuro. Sim, e nisso eu concordo contigo. Até por muitas grandes empresas que fecharam e que possam vir a fechar e que jornalistas com formação possam encontrar neste nicho, estás a ver, uma saída de mercado. Sim. E eu acho que isso até se vê cada vez mais. Os podcasts, entre aspas, estão um bocado na moda, acho que até se pode dizer. Hoje em dia, pela tecnologia que existe, que é ótima, toda a gente possa ter, é facílimo, pode fazer. A parte da divulgação acaba por ser o maior desafio, porque no meio de tanta coisa, encontrar exatamente aquilo que se pretende é muito mais difícil. E depois também tem a ver com a vontade das pessoas. Vou fazer um podcast sobre futebol. Não pode ser mais um podcast sobre futebol, porque já existem não sei quantos e para começar a despertar interesse tem que ter alguma coisa diferente. E eu também vejo um bocado o aquecimento verbal nessa perspectiva que eu saiba, ou que eu tenha descoberto, português não existe mais nenhum podcast sobre ambiente. E atualmente, infelizmente, até existe muito pouco ambiente na comunicação social. Temos puxando agora a brasa à minha sardinha, temos o Biosfera, que passa na RTP2, que é o programa que talvez sobre ambiente que dura mais. Assim que tinha ali um lado muito mais ambientalista, em especial uma jornalista, que é a Carla Castelo, que tentava sempre, e teve ali alguns programas sobre ambiente, mas que entretanto acabaram. E atualmente não existe vende. Muito mais. Porque não vende e porque acho que não há choque para ninguém hoje em dia, mas é uma cena com muitos interesses e muitos lobbies e muita coisa por trás, desde as poluições, desde as descargas, Rio Tejo. Hoje em dia até é uma questão que se ouve bastante, e ainda bem. Acho que houve um grande impulsionar do... Não, temos um Minuto Verde, é verdade, estava-me a esquecer, é talvez o mais antigo. É verdade, mas já me estava a esquecer do Minuto Verde, sim. Olha, falando em Minuto Verde, não falando em Minutos Verdes nenhum, diz-me uma coisa, ídolos. Ídolos de quê? De Benfica? Benfica, claro. Sem dúvida que Rui Costa é de que vimos jogar, vamos começar pelos que vimos jogar, porque Rui Costa é sem dúvida dos maiores ídolos. Em campo ou como... Em campo e com tudo aquilo que ele acaba por representar. Sim, porque, vamos já ver uma coisa. Primeiro, era o jogador que vinha para o Benfica em todos os verões. Todos os verões o Rui Costa ia sair da Fiorentina ou do Milan para vir para o Benfica. Até que lá aconteceu. Essa era a primeira.
E depois tudo aquilo que realmente ele acabava por representar. Ainda há bocado estava a falar daquele gol que ele marca num amigável no estádio da Luz e que desata a chorar. Isso, aquilo na altura, pá, eu era miúdo, mas aquilo, pá... Agora já é banal, não é? Quer dizer, houve aquela situação com o Renato há umas semanas, que houve aí pessoal que se chateou e tudo mais, e quem bate palmas e não bate palmas. Eu nem quero ir por aí, porque eu acho que, epá, são coisas superficiais. Quem quiser levar isso ao extremo, tudo bem. Agora, não me vou pôr nem do lado dos que são contra o bater palmas e tudo mais, porque, pá, simplesmente não tenho opinião. Agora, relativamente a ídolos, pá, o Rui Costa claramente será o ídolo de infância, até porque acho que era um jogador extraordinário, e que, se calhar, quando veio para o Benfica ainda deu bastante o seu contributo, teve aquela fase de lesões e tudo mais. Agora, de resto, tivemos uma fase de excelentes jogadores no Benfica, não é que agora não tivemos, mas tivemos o Aimar, o Saviola. Quem viu quem teve o prazer de poder acompanhar esse lado benfiquista, o próprio Di Maria e, sei lá, agora o Cardoso, e agora meti... Cardoso, que agora meteu uma bolinha livre. E o próprio Jonas, que é extraordinário, e se agora começasse aqui a dizer o nome de todos, ia-me esquecer de algum, e se calhar nos comentários vão dizer que eu me esqueci de alguém bastante importante. Os comentários vão sempre dizer mal. Vão sempre dizer mal, não é? Mas, epá, assim, em termos gerais, obviamente que o Rui Costa talvez tenha sido dos que vi jogar e de infância o maior. Pois, obviamente que, felizmente, houve uma altura do Benfica que já havia registros de vídeo, ver o Eusébios, Torres, Simões, Colunas e os jogos que faziam em aquelas alturas. É impossível não falar desses nomes, do José Augusto e tudo mais, que foram nomes que marcaram, do Tony, sei lá, e agora começava aqui a dizer outra vez. Deixa-me lá puxar aqui, deixa-me só lançar aqui o pânico. Apanhaste a cena do Simões? Epá, eu não percebi. Okay. A única coisa que eu apanhei foi que o Simões disse qualquer coisa relativamente à escola e era só para coisa. Vi que o Pedro Guerra veio dizer qualquer coisa de que não se pode mentir e não sei o que mais, mas eu sou sincero, nada contra. Esse senhor foi jogador? Nada, não sei quem. Okay. Nada contra, mas não vou ao encontro das opiniões dele. Acho que cada um tem direito à sua opinião, tudo bem, mas eu não sou... não concordo com as posições dele, pronto, mas isso é outra conversa. Sim, é a minha opinião e vale o que vale. Mas não consegui perceber muito bem, afinal, o que é que ele disse e depois o que é que foi dito e quem é que tem razão. Sim, isso era só uma brincadeira, era só para depois o pessoal mete-se a falar, ninguém está acima do Benfica, mas toda a gente diz isto e depois parece sempre que há alguém a achar-se assim, ou se calhar nem tinha nada a ver com isso, parece uma fase feita. Ninguém está acima do Benfica. É verdade! Agora, daí a usar isso como principal argumento para, entre aspas, atirar a alguém, não parece que seja por aí. Parece uma frase de propaganda. É um bocado, sim. Hoje em dia, a mim parece... E quem diz do Benfica diz de outros clubes, isso é uma daquelas frases. Mas no Benfica ouve-se bastante. No Benfica até se ouve bastante. E como é que olhas para a posição do Rui Costa atualmente? Olha, olho com bastante incógnita, porque ele, ora vai aparecendo, ora não vai aparecendo. E ao certo, acho que tem feito ali um papel e tem ali, terá ali algum papel no balneário, eu não sei bem. Já teve momentos em que aparecia mais, já teve momentos que apareceu menos. Agora, atualmente, para ser muito sincero, nem faço ideia. Yeah. Mas achas que podia ser mais interventivo? É assim... eu também acredito que se criou bastante aquele lado de o Rui Costa é um jogador que viveu o Benfica e que é benfiquista e que quer saber e gosta do Benfica e tudo mais. E houve, se calhar, ali uma altura, há uns anos atrás, que se achava que o Rui Costa era a solução para os problemas do Benfica e que ia levar toda a gente atrás e que ia ser o futuro presidente e tal. Então isso falava-se muito na altura. Se ele podia efetivamente ter mais influência ou não? Talvez. Não te sei dizer, não te sei responder a essa pergunta de forma concreta, porque também não conheço. O que eu conheço, nunca tive o prazer de conviver com ele, por isso o que eu conheço dele é aquilo que se vê nos jornais e aquilo que se ouve e aquilo que se fala. Portanto, não te consigo dizer se ele efetivamente, se tivesse mais influência, se as coisas iam ser diferentes ou não. Não sei, não o conheço para dizer, sim. Isso, percebes? Olha, falando um bocadinho aqui da atualidade, em traços gerais, como é que vês a nossa prestação este ano, esta época? Eu acho que começámos muito bem.
E agora não percebo porque é que estamos tão mal. Porque começámos a época, parecia que estava tudo tão bem oleado e tão bem jogado e tão bem estruturado. Deixa-me só interromper-te para Sim. situar aqui a malta. Nós estamos a gravar isto. Depois a malta Sim. pode não. Pois é. Nós estamos a gravar isto nas vésperas do jogo com o Ajax. Portanto, o episódio vai sair na sexta-feira ao meio-dia, como já sabem. Vocês podem ver na sexta-feira, podem ver no sábado, no domingo ou nos agregadores de podcasts quando o ouvirem, seja lá quando for. Por isso, alguma informação ou alguma opinião que nós possamos dar hoje, amanhã pode já não ser assim. Pronto, mas é só para situar aqui, malta. Sim. Mas acaba o raciocínio. Eu acho que começámos, a época parecia até ter começado bem, estávamos a mostrar ali um bom futebol, as coisas pareciam que estavam oleadas. Epá, e agora não sei, de repente começámos a ser passadeiras autênticas, tínhamos um meio campo forte. E agora não sei se o Feza está em baixo de forma, se há ali alguma indicação diferente do treinador, do Rui Vitória, não sei. Mas eu acho isto estranho. Não sou das pessoas adeptas do atual treinador. Questiono, como muita gente, algumas opções, especialmente em termos de convocatórias, de ter no banco, não ter no banco. Agora, quero acreditar eu acho que temos um bom plantel. Deixa-me só discordar contigo, porque eu acho que ele é boa pessoa e um bom chefe de família. Pois, isso também já me constou. Mas eu concordo contigo. Desculpa, é só a minha opinião. Sim. Agora, mas eu continuo a discordar com algumas opções deles. Mas eu não sei nada de futebol. Eu até costumo dizer, eu acho que há jogadores bons e que não têm jogado, mas eu não percebo nada disto. Eu não percebo de futebol, não tenho cursos. Sou um treinador de bancada como todos os outros. Claro. Mas sim, ele é um excelente pai de família. É um bom chefe de família. E isso dá muitos títulos. Um pai honrado, o que é. Pronto. Agora, não sei o que é que se passou, entretanto, para esta fase de 3 derrotas. Espero eu 3 derrotas, que não sejam 4. 3 derrotas consecutivas. Até porque, por exemplo, eu não gosto quando o Benfica pressiona muito e não marca. Foi aquilo que acabou por acontecer um bocado no jogo no Jamor, contra o Belenenses Sade. Sim. É o Belenenses Sade. Porque... Deixa-me só... Força! Não. Força! Não podemos, eles não é Belenenses que o tribunal já vai dizer que eles não são pois Belenenses. Não podem usar os nomes, é verdade. Não queremos ficar problemas com... Não queremos ficar problemas... FC e Code City. Não queremos ficar problemas com ninguém. Estou a brigar contigo. Mas a verdade, se é verdade que no jogo com o Belenenses nós realmente tivemos uns primeiros 30 minutos, vá. Sim, 30 minutos mais ou menos. Até avassaladores, pode ser esta a expressão, estás a ver? Com o Moreirense não foi assim. Não. E com o Moreirense estávamos a jogar em casa. Foi não. Por isso é que eu não consigo perceber aqueles contra-ataques. Eu acho que o Moreirense, pegando no último jogo para o campeonato, eles estavam muito bem treinados, eles estudaram muito bem a tática e os jogadores do Benfica, e se calhar nós não fizemos exatamente a mesma coisa. Porque obviamente que o Moreirense, ao ver-se a ganhar 3-1, o que é que ele vai fazer na segunda parte? Vai, entre aspas, meter o autocarro à frente da baliza. E aquilo que a gente tem visto um bocado algumas equipas contra o Benfica se apanham em vantagem, o que eles fazem é ficam-se no contra-ataque e ficam na retranca cá atrás. E o Benfica, mas isto não é uma situação nova, isto é assim desde... O Belenenses até nem foi assim. Sim, o Belenenses até nem foi assim. Agora, e depois entramos ali, o jogo com o Moreirense. Quando acabou a primeira parte eu só pensava, eu só espero que isto seja como o Benfica Boa Vista de há 2 épocas atrás, em que fomos para trás de 3-3, que aquilo também foi. Olha, nesse jogo... Estava eu e o Filipe inglês a trabalhar e nós íamos comentando o jogo. Estavas com ele? Não, é assim, estávamos a trabalhar no mesmo sítio, mas pronto. Filipe, o que é isto, Mas o que é que se passa? Ainda por cima foi um resultado que caiu do nada. Ninguém esperava que o Benfica viesse a jogar com o Boa Vista naquela altura. E eu, no final da primeira parte com o Moreirense, pensava assim, só espero que isto vá dar tipo como foi com o Boa Vista há umas épocas. Infelizmente não deu. Já estamos naquela fase que, ao primeiro passe errado, à primeira má decisão do jogador, a luz vai abaixo. Mas a culpa também não é nossa.
como adeptos, não é? Eu acho que Tu achas que não temos sido muito condescendentes? Eu acho que é assim. Estamos a se formos olhar... Eu sou daquele gajo que acha que durante os 90 minutos Sim, tem que haver uma postura... Se a coisa que me irrita é aquela malta que estamos a perder um 0, levanta-se e vai-se embora. Não, eu às vezes há malta que não percebe bem ou não quer perceber. Sim. Pronto, isso é outro assunto. Agora, eu sou da opinião, pá, durante os 90 minutos, eu senti isso no Jamor contra o Code City. Sim. Pá, ninguém pode apontar nada aos adeptos. Porque durante os 90 minutos, estás a ver, a malta apoiou... a malta apoiou do princípio ao fim. Sim. Agora, no final do jogo, a malta tem que ser exigente. Mas isso faz parte do Benfica. É que eu estava em Amsterdão. Deixa-me só abrir. Força. O Zé que está com sede. Quer dizer... o Zé que está com sede. Zé, olha aí. Não queres beber nada? Não quero nada. Obrigado. Força. Pá, agora temos aqui o frigorífico, é para ser mais fácil. Mas só se vê Coca-Cola quando a gente abre. Não, pois é, assim mesmo as tuas condições. Temos que arranjar, temos que reformular isto. Eu em Amsterdão, por exemplo, eu estava lá. E eu via-se. Eu vi o jogo na televisão e eu via-se os adeptos. A malta apoiou, do princípio ao fim. E a cobardia que eu senti do meu clube, envergonhou-me. Yeah. Há uma coisa que mas eu agora não posso ser exigente. Não. Toda a gente, eu penso que toda a gente que esteja no Benfica deve saber a exigência, o nível de exigência que eles estão. E se olharmos para o plantel, estamos a olhar para um grupo de malta que não chegou ao Benfica ontem. Aliás, contam-se pelos dedos, nem o Jetson chegou ao Benfica ontem, muito pelo contrário. E contam-se pelos dedos, os jogadores que agora estão no plantel principal e que chegaram ontem ao Benfica são o quê? É o Vlaco Dimos, que costumam ser titulares, é o Vlaco Dimos e mais ninguém. Tudo o resto é malta. Costumam ter, que agora ultimamente pelo menos têm uma época e sabem perfeitamente qual é a exigência e os jogos e tudo mais. Por exemplo, o jogo com a Ajax, que eu até achei um jogo bastante equilibrado. Mas se há coisa que eu não consigo perceber são substituições aos 89 minutos. É para queimar tempo. Está bem, mas é uma atitude de cobarde, é uma atitude de um gajo cobarde. Eu fui ver o Benfica Manchester United ao Estádio da Luz, não sei se foi a época passada, se já foi na outra. E estávamos a perder, já não me lembro dos resultados, eu sou muito mal com datas, mas pronto, estávamos a perder, precisávamos de ganhar. E aos 88 minutos entrou o Rafa ou entrou o Sérgio e eu estava, mas o que é que o gajo vai para ali fazer agora? O jogo vai acabar, ele vai dar para aí 3 minutos de compensação e 5 minutos, o que é que se vai pedir a um jogador? Sim. Que ele possa ter um rasgo de excelência e que sai um pontapé do nada e entra. Sim, mas isso às vezes também é preciso sentir que isso é possível. E quando nós estamos a perder e estamos a tentar e tudo mais, é muito complicado. E por acaso agora vou voltar ao meu irmão. Um dos jogos que eu me lembro que nós os dois vimos no estádio foi um Benfica Naval. Se eu não me engano, ou foi na época de 2009, 2010. E foi um jogo em que nós carregámos e pimba, porrada deles, sempre em cima e não, a merda da bola não entrava. Pode dizer. Não entrava. E até que, acho que foi de falta. Eu acho que o livre foi do Di Maria, mas não foi direto, foi alguém que cabeceou para marcar o gol. E aquilo foi uma festa brutal, porque o Benfica aí sim estava a massacrar e a bola não estava a entrar. Eu não me lembro quem é que era o guarda-redes da Naval, mas ele estava a fazer o jogo da vida dele, como muitos deles fazem contra o Benfica. Borda? Como muitos deles fazem contra o Benfica. Mas Zé, não é esse ano que a gente está a cabo do meu Audi, do carro que eu tinha na Naval? Não foi? É capaz. Jogou o Luís Filipe na Naval. Jogou, acho que sim. Não, mas continua. E foi uma grande festa. Depois, para o final do jogo, ainda passámos um bocado mal, porque eles ali quase acabaram o jogo ainda. E é por acaso dos jogos do Benfica que eu recordo mais, porque lá está, foi sofrido, mas havia ali uma garra. Estamos a falar do Benfica de Jorge Jesus, que para quem gosta, quem não gosta, e eu não quero, e eu sou contra o regresso de Jorge Jesus ao Benfica até. Mas estávamos a viver uma altura, em que, lá está, era uma garra. 2010, 2011. Pronto, 2010, 2011. Estávamos a viver uma altura... o Benfica jogava com raça, o Benfica ia para cima deles e tentava e carregava e a cena não dava. Deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque eu gosto
de malta que tem opinião própria. Não, Sim. é verdade. Sim. Estou a falar sério. Sim. E isto é um assunto que tem, mesmo nos grupos do WhatsApp, onde eu estou benfiquistas, é um assunto que divide muita gente. Muita gente, sim. Mas, pá, é falar que as malta... Pá, cada um opina. Isto é um Sim. clube democrático, ou devia ser. Tu disseste, eu sou das pessoas que não Sim, quero... Não gostava de ver o Jorge Jesus outra vez no Benfica, sim. Eu vou já dar aqui a minha opinião também. Eu acho que o Benfica de Jesus foi do Benfica que eu vi que o melhor futebol jogou. Melhor futebol jogou, sim. Pá, mas eu não consigo... eu tenho integridade, estás a ver? Eu quero que o meu clube seja um clube íntegro, respeitador e que saiba respeitar o passado, no bom e no mau que aconteceu. E eu não consigo... não consigo aceitar o Jesus. O regresso dele também me faz muita confusão, exatamente. Os modos em que ele saiu. Isto até pode ser. Mas pronto, a gente estamos a falar da atualidade. Estamos a falar da atualidade, pode ser só um. Cada um tem a sua opinião. Agora, a minha perspectiva é assim: a maneira como ele saiu, as coisas que foram ditas, o enxovalhanço que foi. E isto foi. Eu sou mau com datas. Foi para aí há 5 anos. 5 anos passados. Mas um gajo não esquece. Aliás, 4 anos. 4, 5 anos. Esse campeonato que nós ganhámos, foi o primeiro campeonato que ele teve no Sporting. Foi também dos campeonatos que mais sabor. Mais gozo me deu. Mais gozo me deu. Porque o Benfica começamos com uma supertaça perdida. Exatamente, completamente na merda. É verdade, porque ele era o maior e agora nós somos uma merda. Tivemos que. E o início da época, como muitas épocas com o Jorge Jesus, o início foi complicado e tivemos que aos poucos e crescendo. E aquele gol do Mitroglou em Alvalade e aquele falhanço do Brian Ruiz. Quando isso aconteceu, eu aí senti que era possível sermos campeões e felizmente acabou. E foi um campeonato que me deu muito gozo porque foi um campeonato em que provámos que éramos muito mais do que aquele ego. Sim. Eu não questiono a força e a raça que ele transmite aos jogadores. Porque é verdade, se nós vamos ver imagens do Benfica agora e do Benfica na altura em que era treinado por ele, os jogadores transmitiam muito mais garra e muito mais força, muito mais energia. E agora se calhar não transmitem isso. Não quer dizer que não tenham. Se calhar faltam jogadores nucleares. O Jonas tem desempenhado um papel muito importante. Para mim já é dos melhores jogadores da história do Benfica. Ou pelo menos dos melhores jogadores que eu já vi jogar. E agora tem tido o início da época com as lesões e as renovações e aquele esquema todo de bastidores que a gente nunca percebe. Mas são jogadores que são importantes de jogarem. Por exemplo, não percebo esta mania agora de tirar o Pizzi. E eu nem sempre fui dos maiores apreciadores do Pizzi. Mas penso que há jogadores que devem ser mantidos. A não ser que já não aguentam mais e têm que sair. Mas isso é uma gestão física e psicológica que lá está, os treinadores têm que a fazer. Mas qual foi a necessidade de jogarmos um mês todos de agosto com pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e campeonato com a mesma equipa sem rodar a equipa? Mas eu não percebo nada de futebol. Sim, claro. Eu não percebo nada de futebol. Mas é a minha opinião. Relativamente ao Jesus. Tens algum treinador que gostavas de ver no Benfica? Eu já me pus a pensar nisso. Agrada-me o trabalho do Paulo Sousa. Não sei se seria o treinador ideal para o Benfica. Não, pronto. Errei esta pergunta. Não. Errei esta pergunta. Mas atualmente não vejo... Houve uma altura em que havia treinadores de caras. Mas, sinceramente, não acho que haja ninguém assim o ideal. E falou-se muitos, não há Marcos Silvas da vida, nem não há assim nenhum que eu dissesse, este gajo era o ideal agora para o Benfica. Sinceramente, nem o Leonardo Jardins, nem nada disso. Atualmente não. Mas achas que é uma boa altura para mudar de treinador? Sim. É assim, é uma altura bastante sensível. É uma chicotada psicológica que não sabemos pode dar bom resultado como pode dar mau resultado. E aí já vai depender do treinador que vier. Se for um treinador que saber agarrar a equipa e motivá-la e dizer, ainda estamos a tempo. Para todos os efeitos estamos no princípio da época. Agora, ninguém gosta de levar com 3 derrotas consecutivas. A malta fala, e as coisas mas é têm assim, que mudar. No Brasil, a malta tem aquela opinião escolar e que
é pé frio também. Exatamente. E agora meteu o Palmeiras com 5 pontos. À data que estamos a gravar. Exatamente, está em vias de ser campeão. Em vias de ser campeão. Por isso, Mas não estou a dizer que o Scolari, calma, não estou a dizer que o Scolari, estou a dizer que é um daqueles treinadores que, pronto. Eu sinceramente resultados não consigo imediatos. dizer, neste momento o treinador ideal era o... Sei lá, não sei, não consigo dizer. Não consigo mesmo dizer. O Zé que está a dizer o Paulo Fonseca. Mas, por exemplo, mas relativamente ao Paulo Fonseca, se calhar o Paulo Fonseca, na altura em que saiu do Passos Ferreira para o Porto, foi um passo maior que a perna, como se costuma dizer. Eu vejo, por exemplo, um treinador atual, que acho que até está a fazer um trabalho razoável, que é o Abel no Braga. Se o Abel agora saísse do Braga para uma equipa grande, também acho que mesmo assim ia ser um passo maior. Ia ser um passo maior. Também acho, por acaso também acho. E acho que se ele se mantiver ali no Braga e for fazendo o trabalho dele, que é meritório, as coisas, se calhar aí vai ganhando alguma experiência e as coisas daqui para a frente poderá ter algum mérito. Porque lá está. E até temos com o Braga, temos dois exemplos. Temos o Jorge Jesus que foi para o Benfica e foi campeão logo na primeira época, e temos o Domingos que depois foi para o Sporting e não deu nem nada, e aliás nunca mais ouvi falar em Domingos Paciência. Andou por aí e tal, não sei o que mais. Até paciência. Mas de momento não tenho assim nenhum treinador que eu dissesse, deu essa pá, este gajo é o gajo que o Benfica precisa. Este Benfica é um Benfica que te agrada? Não estou a falar do... Não estou a falar de futebol, estou a falar de Benfica. É um Benfica que me faz comichão, por assim dizer. É? Porque ao mesmo tempo que, obviamente, que agora estamos a processar... Porque é agora que estamos a atravessar a fase em que as coisas não estão a correr tão bem, é que a gente começa a ver... Já antes, eu começava a ver coisas muito estranhas do Benfica. Jogadores que chegavam e eram alguém emprestados, que continuam. Jogadores que chegam, vão para a equipa B ou depois vão logo recambiados para o outro lado, não chegam a jogar. Isso para mim é tudo muito estranho. Ok, com os futebols e os fundos e os empresários e tal, e hoje em dia o futebol está um bocado todo... Está emaranhado nesse lodo, por assim dizer. Está um bocado afogado nesse lodo. Mas há certas coisas que atualmente me fazem confusão. A maneira como é gerido às vezes os jogadores e o scouting, e eles chegam e são emprestados e vão-se embora e não jogam uma vez na equipa principal. Isso para mim soa-me tudo muito estranho. E depois é um bocado as modalidades, que nós tivemos uma época também muito forte nas modalidades, tanto em futebol como em handball, como o próprio basquete e o vôlei e tudo mais. E agora estamos a passar ali uma altura em que as coisas vão acontecendo, mas parece que está sempre tudo um bocado tremido e às vezes, obviamente que há sempre polémicas à parte. Sim, isso faz parte. Não é? Que também faz parte. Mas acho que é um Benfica estranho. Eu acho que nessa perspectiva é um Benfica estranho. Mas é um Benfica que, no entanto, um gajo não consegue deixar de apoiar. Mas sentes-te um sócio adepto ou um cliente? Boa pergunta. Eu continuo-me a sentir sócio. Eu sou sócio para as minhas cotas. Sim. Nesse aspecto, serei sempre sócio. Agora, se calhar não sou tão cliente porque também não aproveito tudo aquilo que estou a oferecer. Tu fizeste um seguro de vida? Ainda não fiz seguro de vida, nem usei a Benfica Viagens, ainda não. Isso é daquelas... Eu vou contar isto. A propósito do Benfica Viagens, vou contar esta história que acho que nunca contei aqui. Houve uma altura que... Numa altura não. No ano em que o Benfica organiza, em que a final da Liga dos Campeões é no Estádio da Luz. Sim, o Real Madrid Atlético Madrid. Uns meses antes, o Dortmund ainda estava em prova. Não sei se foi os oitavos ou 16. Não sei. Pronto. O Dortmund estava em prova. Então veio cá um emissário do Dortmund, com quem eu tive, ainda hoje sou amigo dele. E então fomos dar uma volta pelo estádio, o museu, dar uma volta fazer aquela apresentação. E não é que passamos ali pela zona da loja da Adidas, da loja do Benfica, não sei o quê, e ele olha e diz: Benfica Viagens, isto é uma grande ideia que eu vou levar para a Alemanha. A Alemanha está mesmo, os alemães que são os maiores. Eu assim, como assim? Então isto para os adeptos, isto é uma maravilha para os adeptos. Tipo, espera aí, Tobias, deve estar enganado, meu. Assim, não, isto é uma grande ideia, então isto é para canalizar as viagens para os adeptos e não sei o quê. Não, é porque isto uma viagem de Lisboa para o Porto é 1000 euros, pá. Assim, o quê? Assim, pois,
Isto é para o adepto que tem empresas e que tem uma classe, um estrato social mesmo ali ao ponto. Agora, o Piolho não tem acesso a isto, esquece isso, meu. Depois começámos a falar, pronto, depois começámos a dar exemplos, quando eles pagam, imagina, eles alugam, fazem um charter para os adeptos. Na altura, eles fizeram Dortmund Zenit por 150 euros. Fizeram... ele estava a dar um exemplo. Eles tinham ido jogar... Eles tinham ido jogar uma final com o Bayern Munique. Ou a Wembley. Pronto. Sim. E ele estava a dizer que fizeram uma cena especial, um pacote de 50 euros. 50 euros. Ou seja, não. Sim. Ele é que estava a fazer, ele é que estava a falar disso e estava a dizer que, pronto, nós temos este sistema, mas se calhar a vossa Benfica Viagens é que é um sistema mesmo bom. Se não, estás completamente enganado. Pronto, e eu aproveitei agora que estavas a falar disso só assim, para fazer só para dar este... Para todos os efeitos, eu continuo-me a sentir sócio. Porque, lá está, usufruo... vamos já ver uma coisa. Acho os bilhetes demasiado caros. A questão do sócio não é para usufruir. A questão do sócio é uma premissa que nós temos de ter na vida. Exatamente. Estás a ver? Exatamente. É uma contribuição que nós damos. Exatamente. E que há muitos lugares, para a malta que desconhece, há muitos lugares na Europa e no mundo, ou no mundo, na Europa, ou seja, lá, como vocês quiserem pôr no essa planeta. frase, no planeta, que não tem este sistema como o Benfica tem de associados. Não há. Não pensem que isto é assim do outro lado do mundo. Não é. Por isso, é uma premissa que nós temos, porque trazemos para a nossa vida, que eu fiz questão que o meu filho, mal nascesse, fosse sócio e quando tiver idade para pagar cotas, vai pagar cotas. Isto não é para usufruir, não, é como é. Estás a ver? Entre aspas, é para servir. Ou seja, nós servirmos. Exatamente. Nós servirmos, não é? Percebes? Não é, ok, posso usufruir de... Sim, claro. De um desconto, de um não sei o quê, de não pagar no... Eu isso acho justo que haja bilhetes para sócio e haja bilhetes para não sócio. Sim, agora, tudo o resto, se calhar às vezes é um bocado de negócio a mais, se calhar. Sim. Por exemplo, eu aqui há pouco tempo, já agora aproveito, já estamos num clima de tensão alta e de crítica máxima. Eu não faço ideia como é que isto vai correr. Não, vai correr sempre bem. Eu aqui há pouco tempo tive conhecimento que havia, por exemplo, há casas do Benfica em que não és obrigado a ser sócio do Benfica. A sério? Sim, não. Basta ser sócio da casa. Sim, ok. Estás a ver? Okay. E então houve um ano que a gente jogou com o Porto em casa e que o Benfica, havia suspeitas que o Porto ia comprar bilhetes e não sei o quê, e o Benfica lançou um comunicado a dizer que ia exigir um documento de identificação à porta. Não sei se recordas disso. Não, por acaso não tenho ideia disso. Pronto. E o Benfica... E pronto, e havia sócios que vinham... sócios, simpatizantes neste caso, como não eram sócios, que vinham com cartões de sócio. Mas é sócio da casa, não sei o quê. Percebes? Uma grande confusão. Eu percebo que 12 euros é muito. Eu percebo e aceito isso perfeitamente. Também tive uma fase da vida complicada. Percebo isso perfeitamente. Agora, contribuís para uma casa mensalmente e não contribuís para o clube, a mim faz-me um bocadinho de confusão. Sim. Isso também me faz um bocado de confusão. Era isso que eu... Mas por acaso desconhecia essa situação completamente. Mas isso acontece. Isso também me faz um... Se o Sérgio está a dizer é porque é verdade. Isso também acho não, às vezes pode... há uma malta às vezes... pode achar que outro tipo de linguagem ou não sei o quê, mas as coisas que eu digo são sempre sérias e honestas e é bom que a malta tenha isso bem presente. Não, mas acho que sou sócio com muito gosto. Felizmente, lá está. Felizmente posso pagar os 12 euros das cotas todos os meses e também pago a minha Benfica TV. Agora ir ao estádio todas as semanas é que isso já não é possível. Mas isso tem a ver com... Eu acho que isso tem a ver com a condição financeira de cada um e ninguém não é mais nem menos benfiquista por conseguir isso não é. Isso para mim não é... Jogos ao estádio. Não... Repara, se eu acho que o estádio devia estar sempre cheio... Sim. Acho. Eu também acho.
se eu acho que a maioria das pessoas usam o fator financeiro como uma desculpa para a preguiça, eu também acho. Mas eu sei que há muita gente que não pode. Estás a ver? Porque eu próprio já passei por isso. Eu sei que há muita gente que não pode. E se não fosse muitas das vezes pessoas que vêm de longe, sócios e adeptos que vêm de longe, do norte, do Algarve, fora do país, fora do país, o estádio se calhar com 35 mil era o suficiente. Isso a mim é que me aborrece um bocadinho. Porque estamos a falar do... O Benfica é um clube que está situado em Lisboa, a capital de Portugal, quer gostem, quer não gostem, é a capital de Portugal. Tem uma densidade populacional enorme. Mas não dá. Percebes? Mas 60 mil pessoas... não temos, não há. E isso a mim faz-me confusão, estás a perceber? Mas eu compreendo isso que tu estás a dizer. Porque estás a falar com uma pessoa que tem uma folga por semana. Estás a ver? O meu filho tem 1 ano. Estás a ver? E eu tenho que jogar aqui. Eu trabalho 16 horas por dia. E eu tenho que jogar aqui, estás a ver? A nível familiar, a nível profissional, não sei o quê. E eu acredito, como eu, há muito mais gente assim. Estás a perceber? Sim. Mas eu não sou mais, nem menos, não é nada disso que eu estou a dizer. Não, estás a dar o teu caso. Estou a explicar o meu caso. Eu tento, se há 2 jogos na semana, eu só vou pedir ir a 1. E para ir a 1, vou ter que estar a retirar tempo do miúdo tem 1 ano. Percebes? Sim. E eu percebo que há muita gente assim, há muita gente que tem casos complicadíssimos, mas pronto, era só para dar... para abrir este parênteses, porque eu acho que há muita malta que já usa isso como, estás a ver, já é cassete. Agora, é óbvio que se há 20 anos eram poucas as pessoas que trabalhavam por turnos, e sábados e domingos, hoje é quase banal. Hoje em dia, se formos a ver bem, é uma... quase, não vou dizer quase toda a gente, mas há muita gente que trabalha assim. Percebes? Há muita gente que trabalha, eu se for preciso, sábado e domingo estou a trabalhar das 3 às 10. Das 3 da tarde às 10 da noite. Às 10 da noite, sim. Estás a ver? Ou se calhar, para no domingo poder ir à bola, no domingo vou ter que trabalhar, no sábado vou ter que trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite. Estás a ver? Pronto, mas isso era só uma chegazinha, era só para também dar... para falar um pouco sobre o meu caso, que às vezes a malta também acha que, estás a ver, uma pessoa vive do YouTube. Não, uma pessoa não vive do YouTube. E aliás, acho que hoje em dia é cada vez mais difícil viver do YouTube. Acho que o YouTube teve ali, vamos pegar nesse caso, sim, mas o YouTube teve ali uma altura em que o pessoal ganha muito dinheiro com isto, e agora os gajos estão a começar a cortar, e os algoritmos e as monetizações, sim, mas sabes que eu... tudo uma máfia. Sabes que eu cheguei a uma altura da minha vida que... e ainda hoje, tu não vês muitos conteúdos deste género. Não. Estás a ver? Estou a falar deste género. Eu vou confessar. Videocast. Videocast, eu estás a ver? Do Benfica só acompanho 2. É este, Conversas à Benfica, sim, e o Benfica FM, que sim, passa... Pronto, não é vídeo, mas passa as emissões no YouTube. Sim, mas um videocast, estás a ver? Puxando a brasa mesmo aqui à nossa sardinha, um videocast não há em Portugal. Estás a ver? Não há. Porque um videocast de futebol. Sim, de futebol. Não há. E eu cheguei a uma altura da minha vida que disse assim, tenho 35 anos, vais-te meter com 35 anos no YouTube? Eu disse, não, eu quero partilhar, quero conversar, eu quero fazer algo que a Benfica TV não me dá. Estás a perceber? Exato. E o YouTube é a única forma que nós temos. Claro. É a plataforma mais visível. Se nós chegamos a Macau, se nós chegamos a Angola, se nós chegamos aos Estados Unidos, é YouTube. É verdade. Está a ver? É o YouTube tem esta força. Sim. Percebes? Sim. E se nós temos visualizações nesses pontos do mundo, é muito graças ao YouTube. E a malta às vezes é bom que perceba isso, que nós fazemos isto, tiramos tempo, nosso tempo. O convidado sempre também, porque porque é verdade. Sim, porque é verdade. O convidado também, porque tem que se deslocar, porque é difícil a conjugação de horários, porque tanto eu como o Zé que trabalhamos,
O convidado também Eu também trabalha. trabalho. De momento, felizmente, eu Não, o trabalho. convidado também trabalha. E é bom que a malta perceba isso, estás a ver? Não, é pá, e a malta às vezes... O esforço que está por trás passa às vezes um bocado despercebido. Ou melhor, não passa às vezes, passa mesmo. Sim, a malta não sabe. A malta vai ver a imagem que nós estamos ali a ver. Exatamente. A malta não vê o que... Percebes? E não sabe o tempo que demorou a produzir. Pronto, no vosso caso, isto é tudo sempre a andar e sem grandes programações. Mas, sempre a andar também não é bem assim, né? Mas pronto, é conversa fluida sem com os mínimos cortes. Claro. Cortes. Mas a malta não sabe o tempo que demora a editar, o tempo que demora a produzir, o tempo que demora a pôr. Depois o YouTube está lento, depois a net está lenta, depois está com erro, depois não sei o que mais, depois o formato não é o ideal. E isto tudo, obviamente que para quem chega e clica no rato, clica para abrir o vídeo e ver, passa tudo ao lado. Mas isto existe tudo, muito esforço e muita dedicação, porque isto pro bono é mesmo só por paixão. E eu falo também sobre a parte do não, mas é bom programa. Que a gente também abra um bocadinho o nosso teor de conversa para este assunto, porque a malta às vezes também desconhece, estás a ver? Sim. Desconhece, ou porque só nos acompanham, ou porque não nos acompanham nas redes sociais e só nos acompanham no YouTube e só veem o produto final, que é aquela horazinha de conversa. Não, por trás disto, agora já não fazemos assim. Mas estamos no episódio 42, portanto, imagina, 38 episódios nós fizemos de 15 a 15 minutos. Gravávamos 15 minutos, parávamos, gravávamos 15 minutos, parávamos. E depois o Zé ficava 8 horas a montar aquilo. Pois? Estás a perceber? Vai. Sim. Pá, e eu, a sério, eu não vivo, eu não quero que a malta me leve a mal, mas eu faço para partilhar, como é óbvio. Claro. Como é óbvio. Mas eu faço para me alimentar a mim. Claro. Porque eu gosto de fazer isto. Claro. Estás a ver? Eu sinto-me bem. Tens gosto em fazer? Exatamente, eu ganho. Eu sinto que estou a ganhar de alguma forma estou a beber algo da tua conversa, estás a perceber? E às vezes eu falo com a malta, como falei contigo, disse, queres vir ali conversar uma horinha? Sim, eu fiquei completamente... Conversar uma horinha. Surpresa. Mas eu porquê? Pois, e foi exatamente isso que eu perguntei. Assim, não, é tu porquê? Não, mas é mesmo isso. És mesmo tu. Não, mas eu não tenho nada para contar. Não, toda a gente tem algo para contar. Você não sabia, esta conversa do teu irmão, para mim foi um morro no estômago, não não sabia. Desculpa. Estamos a rir, estamos a rir, mas é assim. Mas é isto. Mas é isto. O Benfica também é isto. É verdade. O Benfica não é só luz de ação. Não é. O Benfica também é isto. E da mesma maneira que, infelizmente, aconteceu isto com o meu irmão, também terá acontecido com outras pessoas. E de certeza que não fui o único naquela época, que perdemos todo e na época que éramos tudo, que sentiu aquele sentimento. Vou-te contar isto. Acho que nem o Zé que sabe. Há um rapaz que nos acompanha. Estás a ver? E ele vai saber quem é. Que é tetraplégico. Estás a ver? Veio uma vez ao Estádio da Luz, se não me engano, veio uma vez ao Estádio da Luz, teve oportunidade, acho que até foi através da Fundação Benfica. Ele, o que é que ele vai beber do Benfica? Os jogos, as modalidades, a televisão, a Benfica TV. Exatamente. E desde que começaram a aparecer projetos deste género, estás a ver? É aqui que ele consegue interagir. Exato. Porque fala, porque comenta, porque se for uma coisa em direto, ele está sempre a comentar. Está a comentar, está presente, está a assistir. E tu estás a dar vida... Sim. Ao encontro da nossa conversa há bocado. Estás a dar vida a essa pessoa. Sim. Estás a ver? E o meu projeto não é projeto de vida, mas o meu projeto, ou a ideia que eu tenho para a Conversa sobre Benfica é essa. Estás a ver? Sim. Que as pessoas possam vir aqui beber um bocadinho. Porra, eu ganhei 1 hora, não perdi. Sim. Estás a ver? Sim. Eu sei que ele está ali, não está a ganhar nada, não. Eu ganhei 1 hora porque eu bebi desta experiência, porque se eu passar por uma experiência igual à tua, eu se calhar vou agir de uma forma diferente. Vou prestar mais atenção, vou partilhar com o meu irmão N experiências, ideias e vou permitir que ele tenha porque nós acabamos sempre por ganhar qualquer coisa nestas conversas e nestas experiências. Porque cada um tem a sua história, cada um
tem a sua vida, cada um já passou por 1500 coisas. Epá, e há sempre nós temos sempre a aprender qualquer coisa com as outras pessoas. Sempre. Quer seja relacionado com o Benfica, Sempre. quer seja relacionado com outra E merda quem não qualquer. quer aprender vai ficar para sempre na ignorância. Exatamente. Não é? Exatamente. E tu falaste do Benfica e tu há bocado disseste uma frase muito interessante. Foi qualquer coisa do género. Falar de ambiente não quer dizer que seja uma seca. O ambiente é um assunto sério, mas não tem que ser uma seca. E o Benfica é um assunto muito sério, mas não tem que ter uma seca quando, Nem em tem que ser conversa. balizado, nem tem que ser balizado com opiniões e tudo mais. Exatamente, man. Tem que ser uma cena muito mais à vontade. Hugo, estamos aqui para chegar ao final da nossa hora. Eu vou dizer uma coisa que costumo dizer nos meus à vontade. programas quando tenho conversas, que é isto passou muito rápido. Era só isto que eu queria dizer. Passou muito rápido. Pá, 1 hora, nem parece. Estivemos aqui na boa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Não, porra, pá, o prazer desculpa lá o murro no estômago. Não, mas pá, era impossível não falar do Benfica sem falar com sem falar do meu irmão. Isso faz-me falta a mim e de certeza faz falta. E achei que era muito mais, entre aspas, autêntico do que estar a dizer, pá, olha, vou falar do meu irmão, já faleceu. Não. Pá, e é porque faz parte. O Benfica une as pessoas. Epá, e era a nossa Sem cena. dúvida. Era a nossa cena. Eu vou-te dizer E continua a ser, porque ir ao estádio da Luz e não pensar naquilo que era antigamente é impossível. Eu mandei uma mensagem a uma rapariga que vai ser a nossa convidada em breve, a propósito dessa conversa, e ela disse, mas eu não tenho nada para contar. Quer dizer, é uma miúda que eu... É verdade. É uma miúda que eu conheci no pavilhão. Uma adepta, como nós. Sim. Pá, vai a N jogos, vi ela no estrangeiro, vai a N jogos. E ela, mas eu não sei isso. Não, és mesmo tu. É mesmo isso que nós queremos trazer para aqui também. Porque e é uma rapariga de uma geração muito mais nova que a nossa. Não, mas é essa tua visão que nós também queremos ter. Não é visão de velhos de 30 anos. Não, é a visão de pessoas também mais novas. Nós queremos debater e queremos abordar, queremos saber qual é a vossa visão também do Benfica, estás a ver? E isso é o projeto, e isso é as bases do Conversa Benfica, são essas. Hugo, pá, meu amigo, resta-me agradecer. Pá, obrigado, foi um prazer. Foi um prazer também. Obrigado. E muito sucesso para o Conversas ao Benfica. Pá, o sucesso é sempre relativo. O céu é o limite. Não. Conversas ao Benfica está bem assim. Vai continuar assim. Para quem nos acompanhou mais esta horinha, já sabem, se gostaram, comentem aí para nós interagirmos. Estamos presentes em todas as plataformas sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Qualquer coisa que queiram sugerir ou falar connosco, podem também mandar um e-mail para conversasabenfica@gmail.com. Estamos presentes em todos os agregadores de podcasts também, por isso é só pesquisarem e essas coisas todas. E se não nos quiserem ver estas caras bonitas, podem só ouvir, nós também estamos aí, graças ao Nuno Alexandre. Agradecer ao meu grande amigo Ruben, que nos fez aqui, Zé, esta grande obra de arte. Meu amigo Ruben, fortíssimo, muito obrigado, foi uma grande ajuda. Nós, numa semana, conseguimos dar a volta aqui a este nosso estaminé. Acreditem que, não foi fácil, foi muita merda aqui metida dentro da garagem. Por isso, para a semana vamos estar de volta, quase com certeza. Resta-me, é apoiar até dar. Isto, como acaba, já é uma frase feita da época passada. Interessa como acaba, não interessa como começa. Exatamente. É verdade. Mas estamos aí, vamos nos vendo nos pavilhões, nos estádios. Até para a semana. E viva o Benfica. Viva o Benfica. Hugo. Obrigado. Obrigadinho, meu amigo.